Boa noite para vocês. Vamos chegando. Como estamos? Tudo bem, pessoal? Olá, Líbia, seja bem-vinda. Oi, gente. Oi, Ana, tudo bem? Bem-vinda. Vamos chegando. Boa noite, meu povo! Que gostoso estar aqui de novo com vocês. Como é gostoso esses encontros que a gente tem feito. Muito bom. Vamos chegando. Oi, Edilene, como é que tá a terrinha aí? Muito calor? Gente, falar em calor, como tá quente? Como vocês estão aí de calor? Me conta. Tudo bem? Bem-vindos, gente. Que gostoso, como é bom. Vocês estão ouvindo a minha música, ó? Hoje eu escolhi o Tchu para nossa live. Oi, Regina, seja bem-vinda, querida. Carlos Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo. Nivaldo, Rosa. Ei, vamos entrando, pessoal. Tô aguardando vocês. Ai, que bacana. Oi, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Lili. Tá boa, Lili? Como é que tá de calor aí, amiga? Viviane, seja bem-vinda. Que gostoso, gente, estar com vocês. Mais uma live. Isso, abençoada live mesmo, Edilene. Hoje nós vamos falar sobre câncer de mama, sobre outubro rosa. E vai ser muito bacana. O doutor Juliano tá terminando uma live no canal dele, já vai entrar aqui pra gente conversar. Enquanto ele não entra, eu queria fazer aqui, hoje é um dia muito especial. Eu acho que vocês que me acompanham no meu Instagram, vocês me acompanham nas redes sociais, devem ter visto o post que eu fiz. Hoje é aniversário do meu irmão, Éder. E aqui, Éder, ó, pra você, ó. Coloquei essa musiquinha aqui pra você, tá? E todos os aniversariantes de hoje também. Não é verdade? Hoje tem muita gente fazendo aniversário também, então eu desejo para vocês um super beijo, um feliz aniversário e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Viu, Éder, meu irmão querido? Um super beijo para você. Você é muito especial para mim, mora no meu coração. Eu amo muito e sou muito grata, viu? Por tudo que você faz para mim, tá? Mais tarde a gente vai cantar um parabéns virtual, viu? Olha, gente, o doutor Juliano já chegou na nossa live. Deixa eu convidá-lo para ele se apresentar e a gente começar esse bate-papo. Muito câncer de mama, que é sobre o outubro rosa. Doutor, já mandei para você, viu? Oi, Milena! Bem-vinda, doutora Milena, do consultório CIP de Perdizes. Um beijo para você e toda a sua equipe, viu? Obrigada aí pela audiência. Doutor Juliano, mandei o convite para você. Estou te aguardando. Tá entrando. Ei, doutor! Boa noite, tá me ouvindo? Doutor, tá me ouvindo? Eu não estou te escutando. Vamos esperar o doutor Juliano, já já ele entra novamente. Enquanto isso, Cleison, seja bem-vindo, viu? Ah, o doutor Juliano já mandou o convite, vamos enviar a solicitação e aguardar. Eu acho que está todo mundo bem ansioso para conversar com, ouvir o doutor Juliano, né, doutor Juliano? Agora deu certo. Agora sim! Tudo bem? Boa noite. Eu tô bem, boa noite. Seja bem-vinda aqui no meu Instagram. Que prazer falar com você. Muito bom. Olha, você sabia que quando a gente divulgou a live, muitas pessoas falaram assim: eu conheço o doutor Juliano, ele é ótimo. Olha, você é muito bem quisto, viu? Na sociedade, o pessoal fala muito bem de você, um grande profissional. E é um orgulho, uma satisfação tê-lo aqui na minha live, viu? Eu que agradeço aí. E é muito bom saber que eu tenho conseguido fazer o meu papel, né?
Fácil não é não, né? A gente não consegue agradar todo mundo e atender todas as expectativas, mas continuo tentando, né? Muito obrigado pelo Sim, convite. É um prazer estar aqui para poder conversar um pouquinho sobre um tema tão nobre, né? E que sim, requer aí tanto importante. cuidado. Estou à Isso disposição para a gente mesmo. bater um papo hoje. Pois é, quando eu convidei o doutor para fazer parte da nossa live, para vir aqui até o meu perfil, conversar com os meus seguidores e também com os seus, né, doutor? Daqui a pouco entra mais Sim, seguidores aqui para falar conosco. Eu fiquei muito feliz dele ter aceitado, porque a agenda dele é bem cheia e, como eu disse para vocês, é um médico renomado que muita gente conhece aqui em Uberlândia. Então, eu fiquei muito satisfeita. Eu gostaria, doutor, que você se apresentasse para o meu público, primeiramente, para eles te conhecerem melhor e depois a gente já entra aí no bate-papo sobre o câncer de mama. ok. Ó, então, para quem não me conhece, eu sou Juliano Rodrigues da Cunha, nascido em Araguari, aqui pertinho, mas que moro em Ah, de Berlândia. Araguari! Sim, moro em Eita, Berlândia é um há bairro uns de 30 Uberlândia? anos. Não, não pode falar assim, É, né? O pessoal não gosta. é o bairro mais chique de Berlândia. É verdade, com certeza. Tem muitos amigos lá. Terra boa. Moro aqui há mais de 30 anos. Fiz faculdade de medicina aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Depois fiz residência de cirurgia geral. A oncologia, a cirurgia oncológica, o tratamento do câncer sempre foi uma grande paixão aí desde a minha época de faculdade. Aí eu decidi por fazer cirurgia oncológica. Eu fiz uma residência de cirurgia Sim, oncológica no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Câncer. E desde quando eu voltei, eu foquei o meu trabalho nos tumores femininos, no tratamento sim, de mulheres, vamos falar assim, tumores de mama e os tumores ginecológicos, ovário, colo de útero, endométrio, são os tumores que eu mais opero, que eu atendo, né? Então, em síntese, eu cuido da saúde da mulher, né? Como cirurgião sim, oncológico e como mastologista. E atuando como mastologista, a gente está na linha de frente da saúde da mama. E sim, a gente sabe que a principal medo de toda mulher quando fala em saúde da mama é o medo do câncer de mama, né? Daí a sim, importância do Outubro Rosa, da gente tentar desmistificar e informar de uma maneira mais leve e com mais qualidade sim, aí, que é o que se precisa fazer. com certeza. O Outubro Rosa, ele é um movimento internacional que foi criado na década de 1990. Foi 1990 mesmo, né? E o Brasil abraçou esse movimento. Então, esse ano, eu estava lendo que a Sociedade Brasileira de Mastologia escolheu o tema quanto antes, melhor. E os casos, doutor, têm aumentado? Qual que é a sua avaliação em relação ao cenário hoje do câncer de mama no Brasil? Oh, Érica, infelizmente sim, tá? Os casos têm aumentado. Nós temos para 2020 os dados do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, mais ou menos 67 mil novos casos no país. Nossa, É o câncer mais frequente na mulher, tirando os tumores de pele. É uma estatística que tem números bastante alarmantes. Daí toda sim, essa movimentação acerca de um outubro rosa. Por que sim, que isso acontece? Isso acontece por diversos fatores. É um sinal de alerta, mas também a gente tem que pensar que hoje se faz mais diagnóstico do que há 10 anos atrás, porque os cuidados em saúde melhoraram, a qualidade das imagens melhoraram, a mulher tem um cuidado maior com a sua saúde, incluindo a saúde mamária. As sim, pessoas vivem mais, quanto mais a gente viver, maior a chance de desenvolver ao longo da vida um câncer, né? Hoje, a sim, principal causa-morte é doença cardiovascular. Daqui 10 anos, não será mais, será câncer. Ah, isso é o fim do mundo? Não.
na verdade, é que a gente está vivendo muito. Então, quando a gente Sim, fala em envelhecimento, a gente fala em envelhecimento celular, e essas células, com o passar do tempo, vão perdendo a sua capacidade de se reproduzir normalmente e vão dar origem aos sim. tumores. Então, eu acho que esse Uhum. cenário de maior diagnóstico está relacionado tanto quanto a maior acesso à saúde, quanto Sim. ao envelhecimento da população. E agora há uma coisa que precisa ser falada, é que os nossos hábitos pioraram. Então, Hum, hoje se come mal, se é sedentário, a obesidade é uma doença tão importante quanto o câncer. Então, são vários fatores que vão contribuir para o desenvolvimento da doença. Por isso que a sim. gente tem esses números tão grandes assim. Entendo. E, doutor, o que que causa o câncer de mama especificamente? Se a gente for colocar a culpa em alguma coisa, não dá para colocar. O paciente teve câncer de mama por causa daquilo, né? É, Sim. da história familiar, da predisposição genética, da obesidade, da pílula anticoncepcional que ela fez uso, da reposição hormonal. Não dá para a gente apontar um único vilão. A gente sabe que a causa do câncer de mama, assim como a maioria dos tumores, é multifatorial, tá? Então, Sim. o que que a gente tem aí de associações que aumentam esse risco? São aquelas mulheres que começam a menstruar muito cedo, que é a menopausa precoce, Sim. abaixo dos 12 anos. Isso é muito frequente no nosso país, tem muito sol, isso interfere na idade da menstruação. Uma menopausa tardia, acima dos 55. Então, significa, a paciente começou a menstruar muito cedo e terminou de menstruar muito tarde. Ela ficou muito tempo Sim. sob a ação dos hormônios, principalmente do estrogênio, Uhum. que é um tipo de hormônio que pode auxiliar no desenvolvimento do câncer de mama. Quer dizer que isso é ruim? A gente está falando em relação ao câncer de mama. Tem outros benefícios de uma Sim. menopausa mais tardia, tá? O que mais? Histórico familiar. 10% dos tumores são de origem genética, tá? Em média. Sim. São pacientes Uhum. que apresentam alguma alteração genética que vão desenvolver, tem maior Sim. risco de desenvolver esses tumores. É, Outros Certo. estão ligados a hábitos também. Aí tem a alimentação. Hoje a gente sabe que a alimentação está diretamente relacionada ao desenvolvimento de tumores, incluindo mama. O que a gente fala de alimento que aumenta o risco? Para a mama, a gente fala dos alimentos ultraprocessados, são aqueles que tem no supermercado com um punhado de caixinha e de um rótulo enorme de conservantes e tudo mais. Os Uhum. alimentos gordurosos também têm uma relação maior, muitas vezes, com os tumores da mama. O consumo de bebidas alcoólicas também está relacionado, né? A gente demoniza o tabagismo, o cigarro, porque ele é o principal responsável pelo câncer de pulmão, e isso é verdade, Sim. por 30% dos outros Uhum. tumores, mas o alcoolismo ou o consumo de bebida alcoólica também tem relação com a incidência de diversos tumores, dentre eles o tumor de mama. Seja o consumo pequeno ou grande. E esse consumo é dose dependente. Quem consome mais tem um risco maior de ter câncer de mama. Então, são fatores que muitas vezes são modificáveis, mas que hoje a nossa Sim. sociedade assumiu como uma rotina diária e que acaba interferindo e aumentando essa incidência. Sim. Doutor, para quem não conhece exatamente a doença, o câncer ele é uma malformação celular É, pode, e as células vão. Como é? Explica pra gente assim, bem simples mesmo, só para o pessoal entender. Ok. O que é o câncer, na verdade, é uma reprodução inadequada dessas células que vão formar, a partir de então, um tumor, né? Um nódulozinho. E esse nódulozinho começa a crescer. E qual é o grande Sim. problema e receio
de uma paciente com câncer de mama? É essa paciente ter um nódulozinho que saiu da mama e foi para outro lugar, que é o que a gente chama de doença A metastática. metade. Exatamente, né? E a Sociedade Brasileira de Mastologia esse ano fala quanto antes, melhor. Quanto mais precoce a gente fizer um diagnóstico e tratar, melhor. Sim. Por quê? Porque a gente vai fazer um diagnóstico de tumores que ainda não tem esse quadro de metástase e vamos levar essas pacientes para uma taxa de cura acima de 95%. Então, esse é o objetivo, a gente tentar conscientizar e fazer com que as pacientes, familiares, todo mundo entendam que o autocuidado, o cuidado com a saúde da mama deve ser uma rotina para as mulheres, né? E é uma doença silenciosa, doutor? Ou não? Assim, ela tem alguma causa? Faz a gente sentir alguma coisa? Como que a gente pode descobrir que a gente está com essa doença? Eu costumo, e a gente, geralmente, mastologista, costuma dizer que o câncer de mama não dói, e é realmente isso, tá? A maioria das Uhum. pacientes não sentem dor. A maioria das Sim, pacientes vão ao mastologista porque tem um nódulo na mama ou porque está com dor na mama. Mas a maioria sim. dessas pacientes que chegam lá não tem nada disso, tá? Não tem câncer. É uma alteração benigna. Os tumores são silenciosos. Geralmente, os tumores não causam sintomas muito importantes. Mas então, o que a mulher precisa fazer, né? Para a gente fazer um diagnóstico precoce, né? Primeira coisa, a Isso. gente fala do autoexame. Ela precisa conhecer o seu corpo. Esse autoexame tem a função de deixá-la consciente de como é que é a textura da mama, de como é que é o perfil do corpo dela. Se tiver alguma alteração, ela vai saber, ó, não tá legal, eu preciso procurar o médico, tá? Não é nossa responsabilidade passar para as mulheres o diagnóstico. O diagnóstico tem que ser feito pela equipe médica, pelo mastologista, pelo oncologista, por quem quer que seja. Mas é Sim. importante a gente orientar que uma vez por mês, mais ou menos de 7 a 10 dias pós-período menstrual, num ambiente tranquilo, ela vai fazer a palpação da mama, vai ver se tem algum carocinho, se tem alguma alteração da pele, se sai algum tipo de Sim. secreção pelo bico do peito, pela papila. Secreções que são espontâneas, sanguinolentas ou então clarinhas, tipo água, devem requerer um tipo de avaliação mais especializada. Nódulos na axila também devem requerer uma avaliação. Então, são um conjunto de sinais e sintomas que faz com que a paciente ligue o seu alerta e procure a Sim. avaliação. E, doutor, tem uma idade específica que as mulheres precisam ficar atentas à mama, mais cuidado, né? Fazer esse autoexame a partir a cada mês. Tem uma idade específica para isso? A gente diz que a idade específica não existe, mas ela começa a ter esse cuidado maior. Vamos falar que a partir dos 25 anos, fazer Sim, uma avaliação da mama uma vez por mês, que seja a cada 2 meses, é um tempo rapidinho que ela vai conhecer o seu corpo. Então, são rotinas que ela vai colocar no seu dia a dia, que faz parte disso que a gente chama de autocuidado sim. e que depois passa a fazer parte durante todo o resto da vida. E aquelas pacientes que não menstruam mais, ela estabelece um dia do mês para ela fazer esse autoexame, né? Muitas não gostam de palpar, porque acham que pode descobrir alguma coisa, ou tem medo, ou acham que não vai entender. É, Mas não é esse o raciocínio. O raciocínio é só saber como é que é o padrão da mama dela. E se ela, porventura, sim. perceber alguma alteração, ela vai buscar a avaliação. Sem contar, Aí ela procura o médico. exatamente, sem contar que a partir dos 40 anos, nós orientamos uma mamografia junto com um exame clínico detalhado dessa mama, uma história da paciente, para que a gente possa fazer o rastreamento, tá? É importante a Sim. gente falar que mamografia não faz prevenção de câncer de mama. Uhum. Mamografia faz diagnóstico precoce. Quem faz prevenção de câncer de mama são hábitos de vida, são outros Sim. cuidados. Quando
existe um exame de rastreamento. No caso da mama, a gente está buscando o diagnóstico precoce, que é essencial, já que é para fazer um diagnóstico que ele seja precoce. E um alerta que eu acho que é importante, que a gente vê depois que acontece, é que eu costumo brincar, o paciente, quando tem dor de cabeça, vai no neuro. Quando tem dor de Sim, ouvido, vai no otorrino. E quando tem isso. alguma dor na mama, deve procurar o mastologista, que hoje é o profissional expert na saúde mamária. Porque muitas vezes ela vai ser, essa dor mamária, essa alteração, esse nódulo, vai ser conduzido por um outro profissional que não tem aquela expertise que seria necessária para ter um feeling para fazer um diagnóstico mais precoce. Então, isso Eu é entendo. importante. Então, por exemplo, ir a ginecologista ou ginecologista pode ser uma, uma primeira ação, digamos assim. Depois é importante procurar o mastologista, é isso? Exatamente. Eu acho que hoje são duas rotinas separadas, né? O Sim, preventivo, o Papa Nicolau, a avaliação ginecológica é importantíssima. No caso do câncer de colo de útero, o ginecologista faz prevenção, porque o Papa Nicolau consegue fazer diagnóstico de lesões pré-malignas. Então, ele consegue tratar sim, antes de virar câncer. No caso da mastologia, do mastologista, o que a gente consegue fazer é diagnóstico precoce. Diagnóstico. O sim. que a gente gostaria é que seja feito um diagnóstico através de imagem. Só que a gente sabe que no país, a maioria dos casos ainda é feito através do autoexame. A própria mulher Sim. que nos procura que sentiu um carocinho diferente na mama. Sim, eu falo por mim. Esse ano eu procurei porque eu achei que eu estava com uma coisa, estava diferente. E já estava na idade, resolvi, fiz a minha primeira mamografia. Era um tabu, assim, eu tinha muito medo, eu achava que doía demais, achava que eu não tinha nem quantidade de mama suficiente para fazer Eu estou falando isso, compartilhando com vocês, porque acredito que pode ser a dúvida de muitas mulheres que estão nos assistindo e até um tabu também de muitas mulheres que estão nos assistindo. E então eu falo para vocês, meninas, é importante fazer, não dói. Eu achava que doía, nossa, mas foi super tranquilo. E eu queria que você orientasse elas, doutor, nesse sentido, que se essa minha experiência é real, que hoje está tudo muito mais fácil de fazer do que antigamente, não tá? Exatamente. Ó, o acesso à mamografia, seja no serviço público, seja no serviço privado, ele melhorou bastante, né? Mamografia, falar que mamografia dói, você já disse aí que não dói. Podemos dizer que Não, tem pacientes que têm as mamas mais sensíveis, pode ter um certo desconforto. Técnicas de radiologia que vão fazer o exame, que talvez tenha um pouco menos de delicadeza na hora que vai fazer é, a colocação da mama no aparelho, tá? Então, sim. tudo deve ser avaliado. Vamos falar que se for um pouquinho desconfortável, eu acho que é por uma boa causa, um pouquinho só de desconforto, né? Outra coisa que é importante, derrubar esse mito de que a mamografia vai aumentar a incidência de câncer de tireoide, eu tenho que colocar aquele Ah, muito protetor de bom. pescoço, né? Não existe essa necessidade. Mamografia salva vidas. Mamografia não causa câncer. A dose de radiação é muito baixa, tá? Então, Uhum. as mulheres não precisam ter esse receio. Também não é remédio. A gente não vai fazer mamografia semestral a não ser que tenha alguma necessidade. Segundo Sim. o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade Brasileira de Mastologia, o que nós orientamos, um exame anualmente a partir dos 40. Casos em específico, a gente muda essa regra. É importante Uhum. também comentar aqui, Érica, que hoje nós já Sim. temos dentro da radiologia, de quem faz a imagem da mama, a gente tem gente especializada em mama, em radiologia mamária. Então, isso também Sim. faz total diferença, porque é um Com outro certeza. olhar. Então, tem muitos casos, eu fazia a mamografia, mas não viu nada. Talvez a qualidade da mamografia é ruim, talvez o colega deixou passar desapercebido algum tipo de lesãozinha que ainda era ínfima e
não foi visto, né? Nós temos que lembrar, né, que saber que não tem nenhum exame 100%, né? Nada na vida é 100%. Sim, Então, nós temos a falha do método e que ela existe, tá? E uma coisa que sim. é importante falar também, é que as pacientes jovens, entre 40 e 50 anos, elas devem associar a mamografia, na maioria das vezes, à ultrassonografia, porque as Eu pacientes têm ia a mama densa. perguntar, porque eu também fiz a ultrassonografia. E me falaram isso, que a minha mama era densa, por isso que eu sentia o que eu estava sentindo. Exatamente. Não é problema nenhum ter mama densa. Isso é uma característica da idade. Mas a Certo. gente não pode se convencer de que aquela mamografia só é o bastante para que a paciente esteja segura em relação ao seu rastreamento, né? Então, muitas vezes a gente associa mamografia com ultrassonografia. Em casos especiais, a gente ainda tem a ressonância magnética, que consegue também nos auxiliar nos exames de imagem. Bacana demais. E esse lema quanto antes melhor quer dizer que tem cura, né, doutor? Se você faz o diagnóstico precoce, as chances de cura são maior. Com certeza. Como eu te disse, os tumores em estádios iniciais, em fases iniciais, nós temos tumores com taxas de cura acima de 95%, né? Isso é um dado extremamente favorável. Você ter Sim, uma doença que é possível se curar com um tratamento adequado após um diagnóstico precoce. muito bom. E Aí, falando em tratamento, doutor, quais são os tratamentos hoje? Você é cirurgião oncológico. Eu acredito que um dos temores das mulheres é perder a mama, mas é um tratamento? Então, o que a gente tem que avaliar quando estamos diante de uma paciente com câncer de mama? É preciso Sim, programar, definir um tratamento, né? Em oncologia, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Então, tem o oncologista cirúrgico, ou cirurgião oncológico, ou o sim. mastologista. Tem o oncologista clínico, que é o que vai fazer a quimioterapia, os medicamentos. Tem o radio-oncologista, que é o radioterapeuta, que vai fazer a radioterapia. Então, nós temos várias modalidades de tratamento. E junto a esses colegas médicos, temos a equipe multidisciplinar. Temos o psicólogo, o enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista. É preciso tratar essa paciente de uma forma global e completa, para a gente sempre otimizar esse resultado. Tá? Então, quando a gente vai falar dos tratamentos principais, o que a gente pensa é na cirurgia, na quimioterapia e na radioterapia. Talvez o que menos amedronte seja a radioterapia, né? A paciente, quando tem um diagnóstico, a primeira coisa que ela pensa é na mama, né? O que vai acontecer? Será que eu vou precisar perder a mama, né? Por felicidade, hoje existem inúmeras técnicas de cirurgia que possibilitam um tratamento menos mutilante, vamos chamar assim, né? Olha que bacana. Há 30 anos atrás, a mastectomia era o tratamento principal para a maioria das mulheres. Hoje, a gente Sim, trabalha, em 2020, com uma indicação de mastectomias muito menor, porque nós conseguimos fazer cirurgias conservadoras. O que é isso? Antigamente, o pessoal chamava de quadrante. Hoje, a gente fala de cirurgia conservadora, é um segmento. A gente retira a partezinha onde estava o tumor com margem de segurança. A gente sabe que o que eu sim, não posso fazer é deixar um pedacinho do tumor lá. Então, se eu sei que ela tem um nódulo de 1 centímetro, se eu tirar uma circunferência de mais meio centímetro ao redor daquele nódulo, já é o adequado para a parte daquele tratamento. Então, é possível fazermos cirurgias conservadoras, tá? Isso é muito bom. bom. Tem pacientes que Sim, fazem excelente. um tratamento cirúrgico, nós empregamos muitas vezes técnicas de reconstrução mamária ou de oncoplastia, que é o que a gente chama. Ela, se ela não contar, ninguém fica sabendo que ela operou a mama por causa de um câncer de mama. Olha. As cicatrizes são as mesmas de uma cirurgia plástica, vamos dizer assim, tá? Hum, Só que com um intuito oncológico, tá? olha só. E aquelas pacientes que precisam realmente retirar a mama? A gente também teve grandes avanços nesse sentido.
Hoje é possível, na grande maioria das vezes, fazer a ressecção do tecido mamário, preservando pele e muitas vezes preservando a areola e a papila, né, o complexo areolo-papilar, que a gente chama. E no primeiro momento a gente coloca uma prótese de silicone, Sim. que ela é a responsável por manter o volume e o formato da mama antiga, vamos dizer assim, né? Lembrar que também não é cirurgia plástica, é cirurgia reparadora, um caráter reparador, só que com Sim. resultados muito satisfatórios e que a gente consegue garantir para essa paciente um resultado estético muito melhor do que a gente tinha Sim. há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. É seguro oncologicamente falando, né? Porque ainda tenho medo, mas será que eu posso fazer uma reconstrução e não vai alterar o meu prognóstico? Será que não vai aumentar o meu risco? Não, hoje está muito bem documentado que uma cirurgia para câncer de mama precisa de margens livres, eu preciso tirar todo o tumor. O que eu vou fazer com a mama, se é uma cirurgia conservadora, se é uma mastectomia, ou se eu vou reconstruir ou não, não vai impactar no prognóstico, ou seja, no resultado final em relação se ela vai ter uma melhor taxa de cura ou não. Então, isso melhorou bastante, graças a Deus, e a gente tem Bom. muito ainda a caminhar. Sim, outro temor que nós mulheres temos é a questão da perda do cabelo. E eu assisti uma palestra de uma especialista falando, isso eu acho que já tem uns 2 anos, que agora eles estão tendo a quimioterapia, não sei, uma fórmula que evita a queda de cabelo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. E acaba que eu vou entrar numa área que não é muito a minha, mas eu vou arriscar um pouquinho. A Tá? maioria dos quimioterápicos para mama são Sim, responsáveis ainda por um efeito colateral que é indesejado, que é o que a gente chama de alopécia, né, que é a queda dos sim, cabelos. Então, a grande maioria dos tratamentos para quimioterapia mamária vai cair o cabelo. O que hoje tem sim. como alternativa, uma possibilidade, são aquelas toucas geladas, aquelas toucas que é colocada na cabeça da paciente na hora da quimioterapia, vai resfriar aquele couro cabeludo com a intenção de diminuir a quantidade de quimioterapia naquela região. E a partir disso, essas Hum, pacientes têm menor chance entendi. de alopécia, de ficarem Sim. carecas. Ou ela vai perder um percentual de cabelo que vai conseguir evitar com que ela precisasse raspar o cabelo ou Sim, dar uma peruca, alguma coisa assim. Tá? São alternativas que se tem, mas algo que seja fantástico ainda nesse sentido, ainda ainda não não. temos, não. Eu sei que é difícil falar, mas eu Aham, sempre converso com elas, o cabelo, na maioria das vezes, vai cair, mas ele vai nascer de novo, fica tranquilo. claro, o importante é curar, né? O importante é Exatamente. ficar livre da doença. E, doutor, outra questão que eu falei, até falei no meu story. Homens acham que não tem esse problema, mas tem, não tem? Sim, o câncer de mama, ele é predominantemente feminino, né? Nós Sim. temos aí 100 mulheres doentes para um homem doente. Então, Ah, mesmo sendo uma doença rara, é uma doença que pode acontecer nos homens. E a gente sabe que o sim, homem é mais negligente em relação à sua saúde, né? Então, é importante, ao perceber algum carocinho na mama, geralmente são carocinhos mais durinhos, diferentes, ou então a saída, igual na mulher, de uma secreção sanguinolenta pelo mamilo, deve procurar sim. uma avaliação com o mastologista. Alterações na pele ou alterações na axila, né? A gente não pode negligenciar. Se fala muito da mulher, mas como são números discrepantes, 66 mil mulheres para 600 homens por ano, Sim, os homens ficam mais esquecidos, mas é uma parcela considerável que precisa ser alertada também, né? também, isso É isso mesmo. mesmo. E até porque quando eu fui fazer a mamografia, a moça falou, não, fica tranquila, porque a gente faz mamografia até nos homens.
Porque eu pensava assim, nossa, tem que ter muita mama para fazer mamografia, né? E ela, não, fica tranquila, a gente faz em homens também. E a gente faz mamografia em homem não só quando tem suspeita de câncer de mama. Muitas vezes o homem tem um aumento do volume mamário, que a gente chama de ginecomastia. Ele tem uma mama mais adiposa e muitas vezes surge algum nódulozinho. E a gente acaba solicitando uma mamografia para ver se esse nódulozinho tem característica de benigno ou se tem alguma suspeição. E realmente faz. Eles, a hora que a gente pede no consultório uma mamografia, eles ficam meio sem graça, mas faz parte. Faz parte, com certeza faz parte. E, doutor, quais são assim, as dicas que você dá para a gente evitar a doença? Você já falou lá anteriormente, no início da nossa live, manter hábitos de vida saudável, que o povo brasileiro está deixando um pouco de lado. Acho que até em função dessa pandemia também, aumentou muito o sedentarismo novamente, eu creio, né? Porque eu vejo assim por perto. Eu vejo na minha vida, vejo a vida das pessoas com quem eu convivo, que tinha uma vida ativa e que por conta da pandemia deu uma estagnada, alimentação, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre a prevenção. Ó, o que que é importante quando a gente fala de prevenção, né? A gente está falando de fatores modificáveis. Apesar de muitas vezes existir uma carga genética, apesar de existir uma predisposição, a mudança de hábitos e desses fatores modificáveis podem reduzir o risco da doença, né? Não só do câncer, como de diversas outras doenças. Então, o que que é importante? A gente falar em mudança de estilo de vida. Hoje existe uma área da medicina que chama-se medicina do estilo de vida. Então, são coisas até que simples, receitinha da vovó, que são extremamente úteis. Então, uma delas, que é bastante simples, sono. Paciente, todo mundo deve dormir bem. Dormir bem significa dormir de pelo menos aí umas 6 a 8 horas por dia, no ambiente escuro para a gente produzir a melatonina, que é um hormônio regenerador e importante, para a gente mostrar para o nosso organismo que essas células acordam e dormem num ambiente hormonal equilibrado, tá? Então, isso a gente chama de ciclo circadiano. Dormir regularmente é reparador e é importante na prevenção de várias doenças crônicas, inclusive o câncer. As pessoas hoje sofrem de um problema que é a insônia. Então, a gente tem um fator de risco. Nós temos trabalhos que mostram que plantonistas ou trabalhadores noturnos têm maior índice de tumores e de câncer de mama. Por quê? Porque não respeitam esse ciclo circadiano. Então, são coisas que são importantes, né? Dormir, falar, mas o médico está mandando eu dormir direito? Sim, dormir faz parte de uma medida preventiva e de hábito saudável de vida. Então, essa é uma básica. Segunda, atividade física. São coisas tudo complexas, porque é difícil da gente muitas vezes botar na rotina, né? É mais fácil tomar um comprimido, a gente fala. É verdade. Atividade física. Tem inúmeros trabalhos que mostram que a atividade física regular reduz a incidência de vários tumores, de mama, de intestino, de próstata, um punhado de tumores, assim como de outras doenças crônicas. Mas quanto de atividade física? Se a gente for pensar em câncer, o que a gente sabe hoje é de 150 minutos a 300 minutos por semana. Vamos colocar, então, 300 minutos por semana, 1 hora, 50 minutos aí a cada 5, 6 dias, tá? Um dia que você vai fazer mais ou menos. Exercícios de média a intensidade moderada, pelo menos. Se eu fizer um exercício mais intenso, uma corrida mais longa, eu posso diminuir esse volume de minutos. Mas aquela caminhadinha por si só não é o melhor. Eu costumo brincar com a paciente que aquela caminhada falando da vida alheia, ela é boa de terapia, mas não é a mais efetiva. Então, pode-se mudar um pouco o ritmo dessa passada, tá? Então, uma atividade física. A outra, a alimentação saudável, né? A gente hoje come muito ultraprocessado, muito fast food, bebida alcoólica, refrigerantes, os açúcares.
Então eu vou viver numa bolha. Não, não é isso, né? Eu costumo dizer que a virtude está no meio. Então a gente tem que ter um Isso. certo equilíbrio e saber fazer escolhas, né? Eu costumo orientar os pacientes, ó, a gente poderia trocar o açúcar refinado pelo açúcar mascavo, pelo açúcar demerara, na hora do Sim. café. Se a senhora bota 3 colherzinhas, bota uma, né? De repente, daqui a pouco a senhora Uhum. consegue até tirar. Viu, Vai, mãe? Ó, minha mãe tá na live, ela tá então, escutando. vale, vale. É, Meu pai ah, também. o raciocínio é muito, mas eu uso o adoçante. O adoçante faz tanto mal, ou às vezes mais mal do que o próprio açúcar. Então, são ideias que a gente precisa colocar na nossa rotina. Reduzir o volume talvez seja melhor do que a gente usar um industrializado, né? Você vai Sim, comer os carboidratos, tentar reduzir o volume das sim. massas, daquilo que a gente compra embalado, tá? Tentar fazer mais em casa. A gente tem que descascar mais e Ex- desembalar menos, né, doutor? Exatamente, exatamente. É, extrapolar aí no consumo de verduras, de legumes, Tá de mudo pra frutas. mim. Tá me ouvindo, doutor? Tô te ouvindo. Você Ficou tá, mudo. tá mudo? E agora? Ah, Melhorou? tá bem baixinho. Tá baixinho? Deixa eu ver aqui. Eu não mudei Tá nada. baixinho. Vamos ver se melhora. Tá baixinho, eu tô te escutando. Gente, vocês estão gostando do nosso bate-papo? Olha, manda esse aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem, para elas aprenderem um pouquinho mais com o doutor Juliano, que tá super bacana o nosso bate-papo. Tá tendo um probleminha de conexão. Tá me ouvindo, doutor? Tá por aí? Vamos aguardar. Ó, o doutor saiu, ele vai entrar de novo. Quer ver? Só um minutinho, gente. Vamos ver se o doutor consegue entrar novamente. Tá tão bom esse bate-papo. A gente já tá na reta final. Daqui a pouquinho tá terminando a nossa live. Vamos ver se o doutor consegue entrar novamente para a gente convidá-lo para ele encerrar aqui o nosso bate-papo. E ele falando justamente na hora das prevenções, né, as medidas preventivas do câncer de mama. E então vamos aguardar, vamos ver se ele está por aqui. Vocês podem mandar também, gente, perguntas. Oi, Edilene, obrigada. Olha só, agradecendo aí ao doutor Juliano, parabenizando. Ele é muito bom, né, Edilene? Que bom. Gra, prima, você está por aqui. Seja bem-vinda. Tudo bem? Doutor Glauco, o senhor por aqui. Que bom te ver. Um abraço para o senhor. Que saudade. Cleberson, Karina. Peixonaldo também está por aqui. Gente, o que será que aconteceu com o doutor Juliano? Deve ter caído lá a internet dele. Vamos aguardar, né? A gente ainda tem uns minutinhos. Vou falando oi pro pessoal aqui, ó. Oi, mãe! Um beijo para a senhora. Que bom tê-la aqui conosco. A Maria tá aqui. Oi, Heloísa! Tudo bem? Que bom te ver! Muito bom! Quanta gente conhecida. Tia Viviane, um beijo. Que bom que a senhora está por aqui. Muito bom, Maria, Júlio, Paulita. Oi, Jean. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Bom, gente, o doutor deve ter tido algum imprevisto lá com o celular dele. Mas enquanto isso, a gente vai conversando. Vocês estão gostando do nosso bate-papo? Estão aprendendo um pouquinho mais sobre o câncer de mama? Eu espero que vocês estejam gostando e que vocês possam divulgar também essa live para as pessoas que vocês gostam e que vocês acham que deveria escutar as orientações do Dr. Juliano. Lembrando, gente, que todas as minhas lives estão lá no meu perfil do YouTube, então vocês acessam lá. Para acessar o meu perfil do YouTube, vocês podem ir no meu perfil aí do Instagram, na minha bio, que lá tem o link que leva para o meu site, tá bom? Meu site lá no YouTube, meu canal. Gente, então, o doutor ainda não apareceu. Vamos aguardar mais um pouquinho. E aí, gente?
Vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o doutor Juliano? Falta alguns minutinhos ainda, vamos aguardar para ver se ele consegue entrar, tá bom? Então, olha só, ele falando que é importante a gente ter uma qualidade de vida, a gente pensar na alimentação, pensar nos exercícios físicos. Edinha tá por aqui! Ah, o doutor voltou! Ê! Edinha, um super beijo para você, querida. Que bom te ver aqui. Doutor, eu vou te convidar, tá? Vamos lá. Gente, vamos, que a gente está na reta final da conversa com o doutor Juliano. Espero que dê tudo certo para a Caiu! gente finalizar a live e a gente divulgar essas informações para várias pessoas, porque é muito importante que todos nós fiquemos aí por dentro da importância de cuidar da nossa saúde, principalmente em relação ao câncer de mama, não é? Doutor, tá entrando aí, ó. Tá Tá me ouvindo? chamando. Tá me ouvindo? Aê! Tá me ouvindo? Tô te vendo. Vamos ver se eu Ótimo. consigo, se você consegue falar comigo. Eu tô achando que é internet, viu, doutor? Tô com essa leve impressão. Gente, chega numa hora que o Instagram ele fica super lotado de lives, né? O pessoal fazendo muitas lives e aí acaba que fica carregada a ferramenta. Pode ser que isso está acontecendo e influenciando a conexão do Certo. doutor Juliano. Deu certo? Tá me ouvindo? Oi, eu tô Oi. te ouvindo, mas não tô te vendo, mas eu tô ouvindo lá no Longe? fundo. Tá longe? Vou te convidar de novo. Pera aí, só um minutinho. Vamos lá, vamos tentando, gente. Aqui nós somos brasileiros, não desistimos nunca, não é verdade? Vamos lá. Vou de novo. Vamos aguardar, vamos ver. Tá indo, doutor? Eu. Tá indo, Tá vamos bem ver. baixinho, mas eu não tô te vendo. Tá. Vamos fazer o seguinte, me manda o convite, tenta enviar o convite você. Entra, sai, entra novamente na minha live e envia o convite. Vamos lá. Vamos aguardar, gente. Então, como eu estava dizendo, divulgue essa live para os seus amigos. Vamos compartilhar, porque é importante que todos saibam a importância de cuidar da saúde, né? E se vocês tiverem mais temas para a gente conversar, buscar profissionais para falar sobre determinado assunto, gente, é só me mandar no direct. Eu faço questão de correr atrás do profissional para a gente bater um papo aqui no meu perfil do Instagram, tá bom? Vamos ver se o doutor Juliano consegue entrar. Vamos lá, a gente tem ainda uns minutinhos. Oi, Ale, tudo bem? Seja bem-vindo. Gente, que bacana. Neuza, um abraço para você, Júlio, Natália, Sérgio. Que bom que vocês estão por aqui, viu? Tia Naide, olha, você, Nath. Que bom que a senhora está aqui, Tia Naide. Eu vi a Dilma também, viu? Dilma, minha prima, tá por aí. Que bom ver todo mundo, né? Ó, já chegou aqui o convite do Dr. Juliano. Vamos aceitar. Mandei, doutor. Vamos lá. Gente, ao vivo é assim mesmo, né? Vocês sabem como funciona. Então, se de tudo a gente não conseguir falar com o doutor Juliano, depois a gente tenta uma nova live com ele. Mas ainda tem uns minutinhos, vamos ver se a gente consegue, né? Ai, doutor, tô vendo aqui no outro celular, doutor, tá assim, ó. Tá paralisada a sua imagem e só eu falando. Ah, é, não tá dando certo. É, não tá dando certo mesmo. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá.
Gente, ao vivo é assim? Oi, Nádia, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos entrando. A gente está tentando a conexão com o Dr. Juliano, que caiu. Eu não sei por que que tá assim. O que que é? Se é a nossa internet. Vamos. Oi, Oi, Érica. doutor. Deu Ah, certo? voltou. Pronto, deu certo. Tecnologia ajuda, mas atrapalha às vezes, né? É, tem hora que é assim mesmo, mas a gente tem que ter paciência e, como bons brasileiros, nós não podemos desistir nunca, não é mesmo? Exatamente. Tá conseguindo? Você, para mim aqui tá congelado. Eu consigo Ó, te para ouvir. mim tá um pouquinho baixo, mas vamos ver pro pessoal. Pessoal de casa, tá nos ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, não estou vendo. E você Eu tá. tô te ouvindo também. Eu tô te Ok, ouvindo. Aí, nossa, deu certo. gente, que aventura esse Instagram. Travou, não sei o que Mas aconteceu. eu também não, mas eu acho que é porque esse horário tem muita gente usando a ferramenta e acaba que congestiona. E Tá ao vivo certo. é assim mesmo, né, doutor? O importante é que a gente ainda tem um tempinho para falar. A gente estava falando sobre a importância da prevenção. Sim. Você estava falando de comer bem, fazer exercícios físicos, dormir bem. Mais alguma recomendação? É, não beber e não fumar, né? O Sim, ideal é o que a gente está falando. Não é necessário viver numa bolha, mas é necessário fazer as escolhas adequadas. Eu costumo sim, brincar com a paciente. Tem dia que você pode comer a coxinha com Coca-Cola, mas no resto da semana o ideal é a salada, reduzir os volumes, fazer uma estratégia alimentar saudável. Então, assim, nós sim, podemos mudar a nossa qualidade de vida, é, respeitando alguns gostos individuais, mas tentando fazer algo que seja mais saudável, né? Só temos a ganhar. Uma coisa que é interessante, sim, Érica, é que isso sim. tudo não nos isenta de ficar doentes, né? A paciente faz tudo Hum, direitinho e teve câncer de mama, mas tenha certeza que essa paciente que faz tudo direitinho, que come bem, que dorme bem, que faz atividade física, ela tem uma resposta ao tratamento e um prognóstico muito melhor. sim. Então, Uhum. não precisa ficar triste, porque ela cumpriu o checklist e mesmo assim fez um diagnóstico. Ela deve continuar e intensificar. Por quê? Porque isso vai ser importante para o tratamento dela. Nós temos Sim, estudos que mostram que a atividade física, eu estava falando mais cedo da atividade física com a doutora Renata, reduzem o risco de recorrência, muitas vezes, próximo de 40% a 50% no câncer de mama. hum, Então, isso olha só. significa uma redução importantíssima, o que se consegue com medicamentos. Então, se eu tenho um medicamento que me dá 50% e tenho uma atividade física que me dá essa mesma proporção, por que não somar as duas coisas? Eu não tenho Com 100% na certeza. vida, mas eu consigo melhorar muito esse prognóstico, né? Então, são Sim, hábitos, são coisas uhum, simples, mas altamente sim, complexas, porque é difícil de colocar isso na rotina. É mais fácil a gente tomar um comprimido, um remédio ou deixar de lado, né? é, Precisamos ser fortes para tentar com melhorar isso aí. com certeza. Quero mandar um beijo para minha irmã que colaborou com a gente. Ellen, um beijo para você. Ela voltou. Coisa boa.
Doutor, a gente está caminhando agora para o final da nossa live. Eu sei que assim, esse assunto, se deixasse, nós dois viríamos até madrugada dentro falando, porque tem muitas coisas, tem muitas dúvidas, muitas questões que envolvem. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que descobriram que tem, né? E aquelas pessoas que estão em casa com medo de descobrir. Sim, realmente é um tema que para mim é maravilhoso falar, que a gente gosta daquilo que faz, eu gosto daquilo que faz, então a gente nem vê que isso é trabalho, né? E daí para ficar É. falando até amanhã, sem acabar o assunto. Estou à disposição que eu puder contribuir. Quanto mais informações a Depois gente a gente levar, faz mais lives. Você estou cuida de outros também cânceres femininos, né? à A gente pode disposição. falar sobre isso também. A Sim, gente pode falar de saúde, né? Saúde da mulher, né? E tratamento sim, adequado. saúde, isso mesmo. A Sim, mensagem que eu gostaria de deixar é que, primeiro, né, o câncer é uma doença que, infelizmente, vai acometer a população, a nossa população. Quanto mais a gente vê, mais o diagnóstico vai fazer. Por outro lado, uma excelente notícia. Os diagnósticos feitos no início são curáveis. Então, câncer de mama é uma doença curável, feito o diagnóstico no momento precoce, tá? Se você tem alguma alteração na mama, se você tem receio, perca o receio e troque esse receio por ação, tá? Porque a ação vai te levar no caminho certo, né? A fazer um diagnóstico se for preciso e a fazer você perder o medo, né? E seguir sua vida em frente de uma forma mais leve, tá? Então isso é extremamente importante. Os tratamentos não são muito. simples, são às vezes delicados, são às vezes desconfortáveis, mas eu costumo falar para os pacientes que tudo tem um começo, meio e fim. Vai ter um Sim, período de tratamento, para umas mais longo, para outras não, mas daqui a pouco ela vai lembrar daquilo como um momento da vida dela, hoje com um novo significado. As pessoas vão ressignificar. eita! Caiu, doutor Juliano caiu. Gente, Rodrigo, um abraço para você. Mônica, Mariana. Nossa, doutor, caiu novamente. Essa conexão nossa tá muito boa, hein? Olha só. Vamos lá, vamos tentar para a gente despedir, doutor Juliano. Faltam só 3 minutinhos. Vamos lá. Te aguardando, doutor. É uma benção essa internet, coisa boa, gente. Mas sempre muito bom, né? O doutor já deixou sua mensagem, o doutor já falou sobre a importância da gente se cuidar, a importância da gente não ter preconceito, a importância da gente procurar ajuda médica, enfim. É, Então, isso é tudo muito, muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Eu espero que vocês possam compartilhar essa live com mais pessoas e mais pessoas possam saber um pouquinho mais sobre o câncer de mama quem sabe, evitar, né? Salvar vidas, evitar que essa doença possa ir devastar a vida de alguém. Então, eu só tenho que agradecer ao meu irmão aqui, entrou, aniversariante do dia. Um super beijo para você, já te parabenizei, mandei música para você, viu, Éder? Feliz aniversário, tudo de bom, tá? Que Deus te abençoe ricamente. Pois é, gente, eu tô aguardando. Já mandei o convite do doutor Juliano, mas não tá indo, não tá dando certo. E a gente só falta 2 minutinhos para encerrar a live. Doutor Juliano, se a gente não conseguir conexão, eu quero te agradecer pela sua dedicação na nossa live, estar aqui conosco. Eu sei que foi muito corrido seu dia, inclusive, senhor, você teve uma live, né, antes da nossa. Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E como você disse, com certeza nós estaremos juntos em novas lives. A gente vai marcar, porque eu acredito que o pessoal gostou bastante, né, gente? Vocês gostaram, né? E a gente vai convidar o doutor Juliano para estar conosco novamente. Então, Dilma, Edinha, Ed aniversariante, Ellen, minha irmã, mãe, pai, todos os meus amigos que estão aqui, Rodrigo, enfim, Graciela, minha prima, Mariana, Mônica, enfim, todos vocês, gente, muito obrigada pela audiência. E aí,
eu espero encontrar vocês na próxima live. Semana que vem a gente vai ter mais uma live dentro desse tema, Outubro Rosa.